Amiguinhos do Jesus Kids. Hoje vou contar uma história que mostra como Jesus é poderoso e sempre está ao nosso lado, mesmo quando estamos com muito medo. É a história de um dia em que ele acalmou uma grande tempestade e mostrou aos seus discípulos que podemos confiar nele, não importa o que aconteça. Tudo começou em um dia comum. Jesus estava ensinando muitas pessoas à beira de um grande lago. Ele falava sobre o amor de Deus e como devemos confiar sempre no Pai Celestial. Mas depois de ensinar por muitas horas, Jesus estava cansado. Então, ele disse aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado do lago." Eles subiram no barco e começaram a navegar. O lago estava calmo, e a brisa era suave. Os discípulos estavam felizes, conversando entre si, enquanto Jesus, que estava bem cansado, deitou-se na parte de trás do barco e logo adormeceu. Mas, de repente, algo assustador começou a acontecer. O céu, que estava azul e bonito, de repente ficou cheio de nuvens escuras. O vento começou a soprar mais forte, e antes que percebessem, uma grande tempestade começou. O vento balançava o barco para todos os lados, e as ondas eram tão grandes que começaram a entrar no barco, molhando todos. Os discípulos, que eram pescadores experientes, estavam tentando controlar o barco, mas a tempestade era muito forte. Eles começaram a se desesperar, achando que o barco iria afundar. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus continuava dormindo, tranquilo, no fundo do barco. Os discípulos ficaram ainda mais assustados e não sabiam o que fazer. Então, foram até Jesus e o acordaram: "Mestre, mestre, acorde, nós vamos afundar. Não se importa que estamos quase morrendo?" Jesus se levantou, olhou ao redor e viu o medo nos olhos de seus amigos. Ele não estava nem um pouco assustado. Com muita calma, Jesus se aproximou da beira do barco, olhou para as enormes ondas e para o vento forte e, com uma voz firme, ele disse: "Silêncio! Acalme-se." Naquele momento, algo incrível aconteceu. O vento parou imediatamente, as ondas se acalmaram, e o lago ficou tão tranquilo quanto antes da tempestade. Tudo ficou em paz. Era como se nunca tivesse havido uma tempestade. Os discípulos ficaram boquiabertos. Eles se entreolharam, impressionados com o que Jesus tinha acabado de fazer. "Quem é este que até o vento e o mar obedecem a ele?" perguntavam uns aos outros. Eles perceberam que Jesus não era apenas seu amigo e professor, ele tinha o poder de controlar a natureza. Jesus então olhou para eles e perguntou com carinho: "Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé?" Ele queria ensinar aos seus discípulos que, mesmo nas piores situações, quando parece que não há saída, podemos confiar nele. Jesus estava com eles o tempo todo, e assim como acalmou a tempestade no lago, ele também pode acalmar qualquer tempestade em nossas vidas. E assim, depois de tudo voltar ao normal, os discípulos seguiram sua viagem, agora com o coração cheio de fé e admiração por Jesus. Então, amiguinhos, essa história nos ensina algo muito importante. Quando as tempestades da vida surgem, seja na escola, em casa, ou em qualquer outro lugar, devemos lembrar que Jesus está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Não precisamos ter medo, porque Jesus tem poder sobre tudo e cuida de nós com muito amor.